Bendito o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 9 de julho de 2021, sexta-feira, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo do dia a dia, o tempo comum, o Senhor nos convida a vivermos a simplicidade e a prudência. E que o Senhor possa mesmo nos abençoar, que hoje nós possamos meditar a Palavra de Deus, tomando posse de todas as graças que o Senhor tem para nós. Antes, aquele que não é inscrito no canal, eu queria convidar a se inscrever, a dar o seu like, a você colocar o seu comentário, para que nós possamos a cada dia mais crescermos como Jesus em graça e sabedoria. No domingo, dia de São Pedro e São Paulo, a primeira leitura dizia que Pedro estava preso e a igreja orava. Então, esse momento da leitura orante é um momento em que a igreja ora. Eu sou a igreja, você é a igreja. E quando nós oramos, nós somos mais fortes. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamamos a força do Espírito Santo sobre a nossa vida, pedindo mesmo, vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo Espírito, eu te peço essa porção redobrada sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Que a cada degrau de santidade que fomos buscando, nós iremos crescendo. E que esta palavra de hoje, desse dia, possa nos levar a uma vida de simplicidade e prudência em Jesus. Amém. E agora, nós já iniciamos a nossa leitura orante com o nosso primeiro passo, que é a leitura. E hoje, o texto que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do seu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a palavra de hoje, Jesus, no Evangelho de ontem, hoje nós estamos em Mateus 16. E em Mateus 10, 16. Ontem, Jesus, ele fazia o envio dos discípulos. E hoje ele já vem dizendo que a partir do momento que nós somos enviados, nós começamos a ter os pequenos problemas que são os percalços do caminho. Então, a primeira coisa que Jesus ele disse, que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E quando a gente pensa ovelha, nós aqui no Brasil, muitas vezes a gente não tem tanta intimidade com a ovelha. Mas a ovelha, ela é como se fosse um animal que necessita muito de ajuda, porque a ovelha enxerga pouco. A ovelha, ela não tem como se fosse muita noção do perigo. Tanto que Jesus ele vem dizendo que ele é o bom pastor. Por quê? Porque o pastor ele cuida das ovelhas.
Mas, então, agora voltando ao assunto das ovelhas, nós somos ovelhas e somos enviados no meio de lobos. Então, se a gente não tiver essa visão planificada pelo Espírito, nós corremos muito perigo. Mas aí, Jesus, ele vem dizendo que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos, mas ele diz: sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. E então, ou seja, nesse caminho, quando nós somos enviados, ele já diz para a gente ficar como se fosse não se deixar enganar, mas que a gente possa saber quem é que está nos enviando, que é Jesus. Depois ele diz para a gente ter cuidado com o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é muito inconstante. Muitas vezes tem pessoas que hoje gostam de nós e outras vezes não. E Jesus, ele vem dizendo mesmo, a partir da experiência de Jesus, aqueles que inicialmente disseram no domingo, Hosana ao Senhor, ou seja, Jesus salva-nos dessa nossa vida, na sexta-feira estava gritando, crucificam. Então, quer dizer, Jesus salva ou Jesus vai ser crucificado? Então, muitas vezes o ser humano ele é muito inconstante. Então, ele diz que para a gente ter cuidado com o ser humano. E ele diz também que muitas vezes essas pessoas iriam entregar nos tribunais. E aí ele vem dizendo que a partir dessa experiência de envio que ele dá, muitas vezes um vai ficar contra o outro. Pai contra filho, irmão contra irmão. E ele já como se fosse, ele já deixa claro que essa vida a partir de uma experiência de Jesus Cristo é uma vida de renúncia, mas ao mesmo tempo é uma vida de decisão. E ele diz que mesmo que tudo pareça ao contrário, porque muitas vezes, a partir do momento que se tem uma experiência com Jesus e quer seguir esse caminho, as pessoas não entendem. E por não entender, começam a criticar, começam a falar, não é assim, você está indo na missa demais, está rezando demais, você tem que viver a sua vida. Então, ou seja, o ser humano não entende. A partir do momento que uma pessoa tem uma experiência com Jesus, ela quer ter mais intimidade, quer ter mais tempo para estar na presença, mas aquele que não conhece não entende. Por isso que ele diz a importância de ser simples, mas também ter a prudência. Ou seja, não se deixe enganar. Nem sempre o que os outros dizem é o verdadeiro. A gente tem que ter prudência para entender qual que é o verdadeiro projeto de Deus para a vida de cada um. E ele diz que também, que muitas vezes a gente não precisa ficar tentando como se fosse se defender, tentando convencer o outro, porque ele fala, olha, o Espírito é quem vai falar em você. Por isso, dessa importância de estar na presença e de buscar essa prudência. Porque quando nós estamos nessa presença e buscamos essa prudência, automaticamente o Espírito vai começando a usar os nossos dons, os nossos talentos, para Ele mesmo se auto-justificar em nós. Então nós não precisamos às vezes ficar preocupados em tentar nos justificar. O Espírito Santo justifica em nós. E Jesus ele disse, olha, se você não for bem aceito no lugar, vá para outro. Não é ficar como se fosse, muitas vezes a gente quer que todos se convertam, todos tenham uma experiência de Deus do nosso jeito. Mas Jesus ele nos convida a ensinar do jeito de Deus. E é isso que eu te convido agora para a gente ir para o nosso segundo passo, que é a meditação. Quando eu pego esse texto e leio e confronto com a minha vida e penso, Senhor, o que eu posso, esse texto tem comigo? O que esse texto fala para mim? Como eu posso crescer com essa palavra? O Senhor dizia para os discípulos, primeiro o Senhor enviou a eles em missão, mas depois o Senhor começa a dizer para eles, olha, eu vos envio como lobos, como cordeiro no meio de lobos. Então, ou seja, se as ovelhas não forem espertas, inteligentes, prudentes, os lobos vão vir e vão devorá-las. Então, que eu possa mesmo analisar e começar a pensar, Senhor, eu sou prudente? Senhor, eu tenho a simplicidade do Senhor?
Porque Jesus ele disse que ele é manso e humilde de coração. E a simplicidade me vem muito como a humildade. Muitas vezes a gente pensa que o humilde é aquele bobo, né? Que todo mundo fala, que todo mundo briga, que todo mundo... E ele aceita tudo. Humilde é aquele que sabe a hora de falar e a hora de calar. E muitas vezes a gente quer muito mais falar e muito menos calar. E hoje, nesta palavra, quando Jesus ele diz, né? Que o Espírito Santo falará em nós, mas só quando eu silencio que eu consigo ouvir o Espírito e consigo falar aquilo que o Espírito quer de mim. E eu confrontando essa palavra com a minha vida, eu vejo o quanto é necessário eu, Raquel, pedir para o Senhor: Jesus, eu quero ser uma mulher simples. Senhor, eu quero ser uma mulher prudente. A prudência é uma das virtudes cardeais. Então, virtude é como se fosse graças que o Senhor nos dá. E essas graças eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser uma mulher prudente, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ser uma mulher forte, eu quero ser uma mulher com temperança, eu quero ser uma mulher com fortaleza, com justiça. E isso tudo só quem pode me dar? Deus. E hoje, que nessa leitura orante, nós oramos pela simplicidade, pela prudência, eu queria te convidar a nós orarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor. E é isso, quando eu falava no início da nossa leitura orante, na primeira leitura de domingo, dizia: Pedro estava preso, mas a igreja orava. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Então, eu não estou rezando sozinho, eu estou rezando com você e você reza comigo. E quando nós oramos juntos, o céu se mobiliza, porque o Salmo mesmo diz: quando um coração ele está contrito, quando ele está humilhado, quando ele está sabendo que ele não tem condições sozinho, o Espírito Santo age em nós. Então agora é um momento mesmo que a gente ora e o Espírito Santo age em nós. Ele age na minha vida e na vida de você que reza comigo. Então hoje, graças e bênçãos acontecem. Por quê? Porque nós estamos orando ao Espírito, pedindo ao Espírito Santo: vem, ó Santo Espírito, vem fazer esse novo em nós. E é isso que eu queria te convidar, a nós orarmos ao Espírito, pedimos: vem, ó Santo Espírito, eu clamo a tua presença sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da palavra de Deus. Senhor, derrama sobre nossa vida essa porção redobrada, dá-nos a prudência, dá-nos a simplicidade, dá-nos a justiça, dá-nos a temperança, dá-nos a fortaleza. Senhor, quando a igreja ora, milagres acontecem. E eu sei que nós não oramos sozinhos, Senhor, clamamos juntos, porque precisamos ser pessoas melhores, testemunho, Jesus. Porque quando a minha vida é testemunho, pouco preciso dizer, porque a minha vida retrata quem sou. Por isso eu clamo o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo da leitura orante, que é a contemplação. É quando eu me deparo diante da presença do Senhor e digo: fala, Jesus, fala comigo. E o Senhor fala de várias formas. O Senhor fala através dessa leitura orante. O Senhor fala mesmo nesse momento de silêncio que a gente pode fazer, respirando, pedindo ao Senhor mesmo: Senhor, me dá graça de ter esse encontro íntimo com o Senhor. A graça de poder escutar o Senhor. A graça dessa fortaleza que só o Senhor pode me dar. Eu não sei qual é, porque cada um de nós temos mesmo necessidades de mudança e só o Senhor pode nos dar. E hoje, porque para mim a cada leitura orante eu tenho que... É como se a gente reza e vai como se fosse querendo estar mais próximo de Deus. E o que pode me fazer mais próximo de Deus? E quando eu rezo essa leitura, quando me vem simplicidade e prudência, eu vejo a importância do nosso falar. E eu queria fazer como se fosse uma proposta, né? A gente sempre faz projetos de vida, proposta para o meu dia, para eu me ser uma pessoa melhor. Nessa palavra, né? Simplicidade e prudência. E muitas vezes a gente reclama muito.
reclama das pessoas, reclama do dia. Que hoje possa ser um dia só de louvor. Que a gente possa agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas, pela simplicidade do dia, pela simplicidade de um bom dia, pelas coisas simples do nosso dia, mas que a gente possa ter essa prudência, ser uma pessoa que consegue enxergar a graça de Deus em tudo. Que hoje possa ser um dia mesmo que a gente possa vigiar os nossos lábios para ver se a gente mais reclama ou se a gente mais louva. Que Deus possa nos dar essa graça, a graça do louvor. Que hoje seja um dia de muito bem dizer ao Senhor. Que o Senhor nos dê um bom dia, feliz e fecundo para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor possa nos abençoar, que tenhamos o dia do louvor. Amém.